Será que eu devo obedecer tudo aquilo que meus pais mandam eu fazer? Fica aqui nesse vídeo e vamos tentar entender um pouquinho mais sobre isso. A palavra de Deus diz lá em Êxodo 20, versículo 12: honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Quando a gente fala sobre honrar pai e mãe, esse é um tema meio que simples de conversar, porque não há muita controvérsia sobre ele. Mas eu percebo que para os mais novos, principalmente, vem algumas dúvidas, principalmente com relação à obediência, né? Só que quando a gente vai falar sobre honrar pai e mãe, é sempre importante dividirmos isso em duas etapas, né? Duas fases da vida que são diferentes. Uma delas, que é a primeira, é quando eu moro com os meus pais, enquanto eu vivo com eles. Eu honro meus pais de uma forma, e essa forma ela não muda muito. Ou seja, eu tenho dois momentos da minha vida que eu devo honrar os meus pais. Ou seja, todos os momentos da sua vida, tá? Até morrer. Na primeira fase, que é morando com os nossos pais, sempre uma questão que vem à tona é até onde eu devo obedecê-los, né? Honrar pai e mãe é a mesma coisa quando os pais são cristãos ou não? Mas vamos lá. Segundo o que a palavra de Deus disse aqui, eu devo honrar meu pai e minha mãe. Aqui no texto não está escrito assim: honra seu pai e sua mãe que me servem, ou honra seu pai e sua mãe que são cristãos, que creem em mim, etc e tal. Não, honra teu pai e tua mãe. Ou seja, nós devemos obedecer o mandamento integralmente, independente se os nossos pais são religiosos ou não, se são cristãos ou não. Por quê? Porque a honra a eles é por conta da posição e não pelo que eles fazem. É mais ou menos assim: você encontra com um juiz, você vai recebe uma ordem dele, né? E antes de obedecer a ordem, você vira para ele e fala assim: tá, mas você é cristão? Ah, não. Ah, então não vou obedecer. O que vai acontecer com você? Você vai ser preso. Do mesmo jeito é com os pais. Você não pergunta para eles se eles são cristãos ou não antes de obedecê-los. Você só obedece por conta de eles serem seus pais. Simples assim. Já na outra fase da vida, que é quando a gente está casado, muda um pouco com relação à frequência, né, dessa obediência. Quando seu pai e sua mãe chegam na sua casa e pedem para você, mandam você ir lavar a sua luz, aí a conversa já é um pouco mais diferente, entendeu? Você antes morava na casa deles, você antes comia da comida deles, você antes era sustentado por eles. Agora mudou um pouco o cenário, você tem a sua casa, a sua família, você tem os seus filhos, e agora aquele território é responsabilidade sua, tanto no sustento quanto no cuidado, né? Então, quando a gente se casa, muda um pouquinho o jeito de honrar o pai e a mãe. E honrar pai e mãe depois de casado é você obedecer, óbvio, algumas coisas que eles pedem para você fazer, isso aí tá tranquilo. Mas você honra pai e mãe, biblicamente falando, até trazendo uma ilustração, um momento bíblico ali, onde Jesus conversa com os fariseus e acusa os fariseus porque eles estavam pecando nesse mandamento. Jesus vai dizer para eles: olha, vocês estão arrumando desculpas para não cuidar do sustento dos pais de vocês. O que a gente entende com esse texto? De que faz parte do honrar pai e mãe para o casado, para quem já saiu de casa, cuidar deles financeiramente um dia. Então, assim, seus pais um dia vão envelhecer. Caso aconteça alguma coisa com eles, é obrigação nossa cuidar deles. É obrigação nossa prover o sustento para eles, não deixar passar fome, cuidar com relação a remédio. Isso é honrar pai e mãe também. Então, assim, são dois cenários diferentes, dois momentos de vida diferentes que sempre tem o princípio de honrar, de cuidar, de obedecer, de abençoá-los com a nossa vida, né? Agora, a grande questão que gira em torno disso é assim: tá, mas tem casos e casos, né? Tem pais e pais, né? Eu, graças a Deus, fui muito abençoado com meus pais. São maravilhosos. Ainda que não sejam cristãos praticantes, eles cuidaram muito bem de mim. Eu tive uma família muito amorosa. Mas eu conheço o caso de pessoas que não tiveram o mesmo privilégio. E aí fica sempre aquela dúvida: tá, mas até onde eu vou? Até onde eu obedeço, por exemplo? Você obedece até as 4 linhas da Bíblia, né?
até aonde a Bíblia fala que aquilo que você vai fazer é pecado, ou aquilo que seu pai mandou fazer é pecado. Por exemplo, você atende o telefone e seu pai fala para você contar uma mentira, fala assim, ó, fala que eu não estou. Você, como cristão, você não obedece, porque a Bíblia vai dizer que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, se meu pai, que eu devo honrar, que eu devo obedecer e amo, mandar eu pecar, eu tenho que obedecer antes a Deus. O mesmo Deus que manda eu honrá-lo, honrar os meus pais. Então, assim, meu pai mandou eu pecar, eu não vou fazer, porque eu devo amar a Deus acima dos meus pais. Eu não vou pecar por conta disso. Então, a honra aos pais gira muito em torno dessa obediência não cega, obviamente. Então, por exemplo, seu pai começa a te proibir de ir para a igreja, te proíbe não de você ir um culto ou outro, porque isso pode acontecer até por um erro seu. Mas, se ele te proibir de ir à igreja, falar você não vai mais, aí a gente entra em guerra contra o texto bíblico que vai mandar a gente não deixar de congregar. Então a gente tem sempre que ter isso em mente. Eu obedeço meus pais quase que cegamente. Quando eu não obedeço, quando eles mandam eu pecar. E quando eu me casar, a minha obrigação de honrar a eles é sempre estar em contato, tá tudo bem, estão precisando de alguma coisa. Quando eles estiverem velhinhos, cuidar deles, tanto financeiramente como cuidado físico mesmo. Um dia nossos pais nos limparam, um dia nossos pais deram comida pra gente, um dia nossos pais deram um teto pra gente. Então a nossa obrigação acaba sendo isso também quando eles envelhecerem e não puder mais cuidar deles mesmos, né? Então, a gente falando sobre a honra, é sempre isso. A obediência não cega, mas a honra, independente de quem eles são, independente do que eles fizeram, nós devemos prestar isso porque isso glorifica ao nosso Deus, né? Quando as pessoas veem casos onde os pais deram muito problema para os filhos, né? Pais narcisistas, pais que eram alcoólatras, pais que fizeram um monte de coisa errada, mas ainda assim o filho continua honrando, continua obedecendo, cuidando, amando ali. Isso é glória para Deus, né? As pessoas ao redor veem isso e falam, nossa, como que ele pode continuar amando os próprios pais, sendo que eles fizeram isso com ele no passado? Isso glorifica a Deus. Eu sei que não é fácil, mas Jesus ele mandou a gente carregar a nossa cruz, né? E às vezes a nossa cruz é os pais, né? No meu caso não é, graças a Deus, mas talvez seja o seu caso. Que você possa aprender esse princípio, que Deus possa te abençoar, te dar paciência, te dar capacitação para que você consiga fazer isso. E que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.